Bom dia, irmãos. Deus abençoe a cada um de vocês e que hoje seja de fato um belo dia na presença do Senhor. Vamos orar e aí nós vamos começar a nossa devocional dessa manhã, ok? Pai amado, Deus querido, somos gratos por este dia, pela Tua bênção, pela Tua graça. Somos gratos a Ti porque é o Senhor quem tem nos guiado em tudo. E agora, ó Deus, que nós começaremos um novo dia. Pedimos ao Senhor também que nos abençoe, ó Deus, a nossa meditação e que ela fale ao nosso coração, nos auxiliando a pensarmos as nossas atitudes com o fim de que o Senhor receba a honra e glória. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom dia, Valério. Bom dia, Damares. Bom dia, Dona Sirlene. Bom dia, Dona Francisca. Bom dia, Natália. Bom dia, Caio. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Nós vamos começar então a nossa devocional. Hoje, nós vamos começar pelo capítulo 6 de Daniel. Já é um capítulo mais conhecido, de meditações, de textos, de sermões. Capítulo 6, a partir do verso 1, será a nossa leitura. Diz assim então, capítulo 6, verso 1. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel. E não se achava nele erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste o interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá,
não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: Sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: O teu Deus, a quem continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel em voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. Meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó Deus, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova dos leões. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: Paz vos seja multiplicada. Faça um decreto qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam diante do Deus de Israel, de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. Seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais, maravilhas nos céus e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Até aqui. Irmãos, nós começamos aqui um novo capítulo. Capítulo 6, como eu falei, é um capítulo conhecido. Essa história ela é largamente contada, sermões, estudos, é feito em cima dessa história. É o primeiro ano, provavelmente, de Ciro. Aqui existe uma possível dificuldade. Alguns estudiosos atribuem que talvez aqui haja um erro, porque quem liberta Israel do cativeiro se chama Ciro, que era o líder dos povos medo-persas, 2 povos que se uniram sob o comando de Ciro e conquistaram a Babilônia. No entanto, a pessoa que entra, a partir até mesmo do capítulo 5, em Jerusalém, depois que Belsazar é morto, chama-se Dario. E aí, quem que é esse Dario? Não foi Ciro que libertou? E agora nós estamos vendo aqui Daniel conversando com esse Dario. Então, alguns sustentam que pode haver algum erro. Na realidade, não é erro. O que outros também sustentam, que é uma explicação, é que a palavra Dario seja um título atribuído a Ciro.
e não um nome especificamente de uma outra pessoa. Inclusive lá no versículo 28, quando o último versículo lido, Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro Persa. Aqui pode ser traduzido como Daniel prosperou no reinado de Dario ou reinado de Ciro o Persa, ou tipo Dario, que é Ciro o Persa. Pode ser traduzido assim também, tendo em consideração que Dario seria um título e não necessariamente um nome. Mas o que importa para nós é a visão que Daniel cunhou no reino. Nós temos falado disso desde o capítulo 1 até aqui. Vamos falar disso o livro todo. A soberania de Deus. Deus é aquele que frustra os planos dos homens, dos reis, dos governantes, dos regentes. E aqui Deus, então, colocou a Daniel no lugar de destaque e ele se desenvolveu, historicamente falando. Lembra que de quando Daniel chegou até aqui, deve ter aproximadamente uns 42 anos. Daniel já é um senhor. E em todos aqueles 42 anos, a Bíblia diz que ele foi fiel. Onde é que nós entendemos isso? Quando o versículo 4 nos mostra a reação dos presidentes e dos sátrapas, a ideia de Ciro de colocar Daniel como superintendente geral acima dos outros presidentes sátrapas, ficaram tomados pelos ciúmes. O que eles disseram? Então os presidentes sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro ou culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. E aqui repousa a primeira questão, irmãos, que nós precisamos nos ater. É a lealdade ao Senhor, em primeiro lugar, mas que é transformada em lealdade também e retidão em todo tipo de trabalho que nós viemos a fazer. Lembre-se que Daniel estava no meio de um povo conquistador, que era a Babilônia, havia conquistado Jerusalém há 42 anos atrás, levou o povo cativo para a Babilônia, o povo morava na Babilônia, e os exilados de Israel trabalhavam, alguns deles trabalhavam diretamente com o rei, que era o caso de Daniel e os seus amigos, e outros trabalhavam em outras áreas também do reino. E mesmo sendo um povo conquistado, trabalhando por um povo conquistador ou dominador, Daniel foi leal em todo o seu proceder. Poderia ter nutrido alguma raiva, alguma mágoa, algum sentimento de animosidade e ter deixado de fazer o trabalho correto, ter feito de uma maneira qualquer, mas não foi esse o caso. A Bíblia testemunha que Daniel era correto, reto em todo o seu procedimento. E quando esses sátrapas de outras nações tiveram ciúmes de Daniel e foram procurar acusação contra ele, não foi encontrada. E aí eles tiveram a audácia de pensar o seguinte: bom, já que ele é tão na linha, assim, nós só vamos encontrar alguma coisa quando analisarmos a lei do seu Deus. Então temos que bolar alguma coisa que faça com que ele, pela fidelidade ao seu Deus, seja pego. Então fizeram aquela armadilha, sabendo que ele orava, de fazer uma lei que no prazo de um mês ninguém poderia pedir nada a Deus nenhum, exceto a Ciro, e porque sabiam que Daniel não se renderia. Então, de fato, ele foi leal ao Senhor.
Mas o ponto em questão é o testemunho. Não foi encontrado nada de errado no trabalho de Daniel, nem para Dario e nem para ninguém. Ele agiu zelosamente, ele agiu com retidão, ele agiu com honestidade, ele agiu com seriedade. A Bíblia defende, já desde o capítulo anterior, se defende que Deus estava com Daniel. Ele era reconhecidamente visto como alguém cujo Espírito de Deus habitava sobre a vida dele. E isso é testemunho. Então veja como as nossas atividades falam alto. Ele passou pela mão de Nabucodonosor, ele passou pela mão do neto de Nabucodonosor, e agora estava nas mãos de um outro governante que havia derrotado os babilônicos, e os três tinham a mesma visão de Daniel. É a fidelidade à palavra do Senhor, a obediência à palavra do Senhor, a consideração às questões. Então, quando nós trabalhamos, seja lá em que ofício for, nós precisamos sermos fiéis ao Senhor no nosso trabalho. Considerando aquilo que Paulo fala em Efésios, de que nós precisamos trabalhar para o Senhor e não para homens. Precisamos fazer corretíssimo o nosso trabalho, tendo em mente o Senhor e não os homens. E não sermos tentados a nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, nem deixar de fazer o negócio correto. Seja o patrão bom, amável, ou seja o patrão rigoroso, a pessoa às vezes sem educação, estúpida, não importa. E existem assim, inúmeras pessoas assim, que querem se sobressair, querem diminuir os funcionários. Então não se deixe levar, faça as questões mal feitas por conta do temperamento de um colega, de um temperamento de um patrão. Faça sempre as coisas bem feitas. Se lembre que você está sendo visto, você está sendo avaliado tanto por Deus como pelas pessoas. E o inimigo, o diabo, ele procura a ocasião para destruir o povo de Deus, para levar o povo de Deus em derrota. Então, se nós permitirmos que sentimentos de animosidade entrem em nosso coração na execução de algum trabalho, e o diabo tiver um espaçozinho só, ele vai entrar e ele vai fazer uma festa. Então não permita que isso aconteça. Seja fiel em todo o seu proceder. Seja fiel em todo o trabalho que você fizer. Seja sério. Faça o seu trabalho com seriedade. Se você não é funcionário, se você é empregador, lide com seus funcionários com honestidade, lide com seus funcionários com educação, lide com seus funcionários com humanidade. Pense na integridade da vida de cada um, pense no cuidado da vida de cada um. Não diminua ninguém, não diga palavras que podem ser interpretadas como ofensa, como uma diminuição, como uma exaltação da parte de quem quer que seja. Seja humano, seja íntegro, tome cuidado com a vida alheia, tenha boas palavras, não tome cuidado com o próprio gênio, viva seu trabalho de uma maneira que dê a Deus toda a honra e toda a glória no decurso de toda a sua vida, como foi o caso de Daniel. Gostaria que nós ficássemos com essa meditação hoje, que nós pensássemos nisso e que servisse como um estímulo para o nosso trabalho, seja ele qual for. Tem muita gente que está trabalhando, que não pode parar, tem outros que estão em casa, mas quando todos voltarem, ou aqueles que já estão no trabalho, que possam lembrar disso, de que nós trabalhamos para o Senhor e não para homens. Nós trabalhamos para Deus e por conta disso nós precisamos ser zelosos em todas as coisas. Vamos orar?
Pai, eu agradeço ao Senhor, ó Deus, pela vida dos meus irmãos e pelo trabalho que tem nos dado. Peço que o Senhor, ó Deus, nos abençoe na execução dos mesmos, de modo que façamos sempre tudo de uma forma dedicada ao Senhor, não de uma maneira relaxada. Ajuda-nos, ó Deus, a melhorar em tudo que diz respeito ao nosso serviço diante de Ti e ao nosso serviço também diante das pessoas, não visando reconhecimento, mas sim a glória do Teu nome, pois somos servos Teus. Leva-nos em paz para o trabalho, se assim for, que alguns estarão fazendo. Os outros pensem, que nós possamos pensar em tudo que envolve nossas obras e façamos de uma maneira que venha dar a Ti honra e glória. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, nós vamos encerrar então nessa manhã a nossa meditação ficando com esse pensamento hoje, tá bom? Deus te abençoe, tenham todos um bom dia, Deus os guarde, até a noite. Tchau, tchau.